Olá, pessoal. Vamos comentar um pouquinho sobre princípios da ótica geométrica. Esses princípios são três: princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, propagação da independência dos raios luminosos e princípio da reversibilidade. Estamos na apostila número 4, aula 16, princípios da ótica geométrica, página número 30. O princípio da propagação retilínea, graças ao princípio da propagação retilínea, que temos o fenômeno chamado de sombra. Lembrando que sombra nada mais é do que a ausência de raios de luz. Então vamos aplicar isso no exercício número 1. Um muro de 2 metros de altura produz uma sombra de 60 centímetros. No mesmo instante, um prédio produz uma sombra de 15 metros. Determine a altura do prédio. Primeiramente, vamos esquematizar a situação. Tem um prédio, tem um muro, tem os raios de luz que chegam paralelos. Então, aqui nós verificamos dois triângulos. Vamos aplicar semelhança de triângulos. Eles possuem todos os ângulos congruentes. Então, vamos fazer lá o H, que está para 2 metros, assim como a altura do muro está para a sombra do muro, que é 60. Pega esse 2, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 2 vezes 15, 30, dividido por 0,6, vai dar uma altura do prédio de 50 metros. Resolvido o exercício número 1. Exercício número 2, vamos utilizar a mesma ideia para resolver esse exercício. Um ponto luminoso P, fonte de luz pontiforme, presa ao teto de uma sala, ilumina um disco metálico de raio 20 centímetros. O ponto P e o centro do disco pertencem a uma mesma reta perpendicular ao Sol, sabendo-se que o disco é paralelamente disposto ao chão e meia distância entre o solo e o teto da sala. Então, essa informação é interessante. Meia distância, então, do teto até o solo, até o piso, nós temos 3 metros. Meia distância, então, temos que do disco até lá em cima 1,5 m, daqui até aqui embaixo, mais 1,5 m. Pede-se determinar o raio da sombra que o disco projeta no solo. Então, temos que determinar essa medida, que é o raio. Vamos esquematizar novamente, colocando os valores. Então, eu tenho 3 metros. O disco está a meia distância. Eu tenho a sombra formada aqui. Então, novamente, eu visualizo dois triângulos. Um grande e o outro menor aqui na parte de cima. Eu vou aplicar a semelhança de triângulos. Então, ficou 20 centímetros, está para 1,5 metro, assim como o raio que eu quero descobrir está para 3. Pega esse 3, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 3 dividido por 1,5, 2. 2 vezes 20, 40. Acabou, resolvemos o exercício. Raio é igual a 40 centímetros. Lembrando, qual pode surgir a seguinte dúvida: 40 metros ou 40 centímetros? O que você lembra aqui? Ó? Dá uma olhadinha aqui. 1,5 é metro. 3 é metro. Metro desse lado, corta com metro do outro lado. 20, a unidade de medida do 20 é centímetro. Então, o nosso R vai sair em centímetro. Sombra. Então, temos sombras que é ausência total de luz e a penumbra que é ausência parcial. Esses dois fenômenos dependem da fonte que está iluminando. Ela pode ser pontiforme. Quando eu tenho uma fonte de luz pontiforme, eu tenho sombra projetada, apenas sombra. Agora, quando eu tenho uma fonte de luz extensa, eu vou ter uma região chamada de sombra, que é onde não é ausência total de luz, e uma região que é parcialmente iluminada. Essa região parcialmente iluminada chamamos de penumbra. Princípio da independência dos raios luminosos. Então, temos o princípio da independência dos raios luminosos. Então, graças a esse fenômeno que nós presenciamos a imagem formada de numa câmara escura. Então, eu tenho um objeto situado aqui na frente e lá no fundo é formada a imagem. Característica importante, nós vemos que a
a pontinha da seta que está voltado para cima, na imagem está voltado para baixo. Então tem essa inversão, tanto na vertical como na horizontal. Se essa setinha tivesse na horizontal, eu também verificaria essa inversão devido ao caminho percorrido pela luz. Temos o princípio da reversibilidade da trajetória dos raios de luz. Então, o caminho da ida é o mesmo do caminho da volta. Então, vamos fazer o exercício número 4 lá. Um aparelho fotográfico rudimentar é constituído por uma câmara escura, com um orifício em uma face e um anteparo de vidro fosco na face oposta. Um objeto luminoso em forma de L encontra-se a 2 metros do orifício e sua imagem no anteparo é 5 vezes menor que o seu tamanho. Esboce a imagem vista pelo observador indicado na figura. Então, temos o esquema. Aqui eu tenho a figura na forma de L. Essa figura emite luz que vai passar pelo orifício e vai ser projetada a imagem no anteparo aqui atrás. Lembrando que existe a inversão na vertical e na horizontal. Quem estava em cima vem para baixo. A, eu tenho a linha aqui embaixo, B que estava aqui em cima, embaixo, tenho B lá em cima. Tem uma inversão também na horizontal. Quem estava à esquerda passa para a direita e quem estava à direita passa para a esquerda. Então, a nossa imagem ela sofre uma inversão na vertical e também na horizontal. Vamos determinar a largura da câmera. Então, analisando o caminho, a trajetória dos raios de luz, novamente temos aí a figura de 2 triângulos semelhantes. Aí nós vamos aplicar semelhança de triângulos. Então, eu tenho aqui 5H está para 2 metros, assim como H está para D. Por que eu coloquei 5? Porque lá no enunciado fala-se que a imagem é 5 vezes menor. Então, se a imagem é H, o tamanho do objeto tem que ser 5H, porque ela é 5 vezes menor o objeto. Cortamos H de um lado, H do outro. D, vamos multiplicar em cruz aqui, ó. Não, vou passar o D multiplicando para lá. Isso mesmo. Vamos multiplicar em cruz, então ficou 5D é igual a 2, D é igual a 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 dá 0,4 metros. Pessoal, finalizamos essa aula número 16, Princípios da Ótica Geométrica. Até sexta-feira, um grande abraço.